verdade que cientificamente a Bíblia não tem qualquer autoridade? Não, não é verdade, apesar da Bíblia não ter sido escrita como uma obra científica, porque o propósito de Deus por meio dela, da Bíblia, foi o nos revelar verdades que não podem ser reveladas pelos métodos da ciência. Mas sendo ela inspirada por Deus, nós não cremos que os seus ensinos estejam em oposição à ciência ou que não possa ela, a Bíblia, contribuir com a mesma, até porque Deus é também o Senhor e o autor da ciência. O que hoje pode parecer discrepante entre a ciência e a Bíblia, amanhã poderá ter uma nova explicação que demonstre que tal discrepância, na verdade, nunca existiu e isso tem acontecido ao longo da história. O que se deve ter cuidado, porém, é a de não fazer afirmações em nome da Bíblia que realmente não tenham respaldo de textos e contextos, como no passado, quando se usou a Bíblia para defender a crença de que a Terra era plana ou de que o Sol é que girava em torno da Terra e não o contrário, confundindo-se linguagem poética ou popular com linguagem científica. Se alguém quiser acusar a Bíblia de erro científico, porque em Ezequiel 7,2 está escrito: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, porque neste caso a terra é quadrada, terá de admitir a Bíblia como sensacionalmente científica, porque no século 7 a.C. escreveu-se em Isaías 40:22. Ele, o Eterno, se assenta no trono acima da cúpula ou da redondeza da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. 7 séculos antes já dizia que a Terra era redonda. Ora, nenhum dos casos, porém, está presente a questão científica, mas sim a soberania de Deus. Assim como está em destaque no Sol e na Lua que param, conforme o relato bíblico em Gibeon e Aijalon, não é a questão se o Sol se movimenta ou não. Em maio de 2012, num artigo publicado na revista National Geographic pelo pesquisador Andrew Fezeka, foi escrito que o Sol estava se movendo pelo espaço mais devagar que os cientistas imaginavam. Então ele se movimenta. Mas seja como for, o tema da questão do Sol e a Lua pararem, conforme a linguagem do livro bíblico de Josué 10, 12 a 13, não é se o Sol se movimenta ou não. Essa não é a questão. A questão ali é a soberania e o juízo de Deus. Mas há alguma contribuição da ciência para com a Bíblia? Sem dúvida que sim. O fato de crermos que Deus nos fala pela Bíblia significa que, ainda que ela tenha sido escrita durante o nosso tempo, ela não se limita ao tempo, porque ela está, por ser a palavra de Deus, acima do tempo. Só que isso não significa que não existam nela temas que, para serem corretamente compreendidos, faz-se necessário para isso o conhecimento da história, da geografia, da linguística, da cultura de um povo e de uma época. Em relação às pessoas que escreveram a Bíblia, como é que elas puderam escrevê-la? Nós cremos que essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas cremos que Deus permitiu que elas pudessem escrever o que Ele, Deus, queria que fosse escrito, limitadas, no entanto, às suas culturas e às suas épocas. Por isso a gente pode perceber diferenças enormes na forma de escrever entre um e outro escritor da Bíblia. Como é que a resposta anterior, como é que essa resposta que eu acabo de dar pode ser exemplificada? Tomemos, por exemplo, Lucas. Ele era um médico e, sem dúvidas, uma pessoa de muita cultura, mesmo para a sua época, embora a cultura dos médicos daquela época não possa, talvez, ser comparada à cultura dos médicos de hoje. Ao escrever o Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, ele é, em termos literários, soberbo, mas já o evangelista João mostra-se-á como uma pessoa de pouca cultura. O mesmo acontece nas epístolas de João e no Apocalipse. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, nós percebemos que na língua original, as palavras escritas por Davi e por Isaías, homens da corte, não podem ser comparadas em termos de beleza literária às palavras de Amós, que era um boiadeiro, por exemplo. Só que a autoridade divina que foi dada a Lucas, a Davi e a Isaías é a mesma que foi dada a João e a Amós. Como é que nós dividimos a Bíblia? Em Velho ou Antigo Testamento e em Novo Testamento. São 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Por que estas partes se chamam de Velho ou Antigo e Novo Testamento? O Velho ou Antigo Testamento é assim chamado porque trata da herança que Deus deixou com os seres humanos
através do seu pacto com Abraão, que foi renovado com Moisés e com o povo hebreu. O Antigo Testamento é a Bíblia hebraica, ou as Escrituras hebraicas, ou a Escritura dos judeus, e ela tem 39 livros. Quem colocou esse nome de Antigo ou Velho Testamento nas Escrituras judaicas foram os cristãos, por causa dos livros sagrados cristãos que estavam sendo organizados como escrituras sagradas. O primeiro registro em que as escrituras hebraicas ou a Bíblia hebraica é chamado de Velho ou Antigo Testamento está nos escritos de Melito, bispo da cidade de Sardes, hoje Salte, na Turquia, isso ali por voltas do ano 170, e em seguida num escrito de Clemente de Alexandria, mais ou menos em 202. Entre os anos de 386 e 388, Crisóstomo Boca de Ouro, um dos chamados doutores da Igreja Oriental, o pai da Igreja Oriental, num dos seus sermãos, ele usou então pela primeira vez, pelo menos é o que se sabe, a palavra Bíblia, usando esta palavra como conjunto dos livros do Antigo e do Novo Testamento. O Novo Testamento é assim chamado porque trata então da herança final que Deus deixou aos seres humanos através do pacto que ele fez com a humanidade por meio de Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Esse é o último e mais completo dos pactos, porque cumpriu inclusive o pacto feito com Abraão. Esta parte tem 27 livros. De que maneira a Igreja Católica Romana considera a Bíblia? Como inspirada e também isenta de erros. Só que, diferentemente dos cristãos evangélicos e ou protestantes, a Igreja Católica Romana considera a tradição sagrada, que são os escritos dos chamados pais ou doutores da Igreja, mais os decretos conciliares, tão inspirados quanto a Bíblia. E dessa forma tem a Bíblia e a chamada tradição sagrada como regras supremas de fé. É verdade que a Bíblia usada pela Igreja Católica tem outros escritos que a Bíblia que nós cristãos evangélicos, batistas, cristãos evangélicos em geral, protestantes não tem? É verdade. Na Bíblia usada pelos católicos romanos, na parte do Velho ou do Antigo Testamento, existem os seguintes acréscimos. 1. Livro de Tobias. 2. Livro de Judite. 3. Livro de Eclesiástico. 4. Livro da Sabedoria. 5. Livro de Baruque. O primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus 6 e 7. Acréscimos da oração de Azarias no livro de Daniel. Acréscimo do Cântico dos Três Jovens na Fornalha também no livro de Daniel. O acréscimo da história de Susana também no livro de Daniel. O acréscimo da história do ídolo de Bel e do dragão também em Daniel. O acréscimo de mais 108 versículos no livro de Esther, que representam mais 6 novos capítulos. O terceiro livro de Esdras, o quarto livro de Esdras. Em algumas versões católicas, a epístola de Jeremias é separada do livro de Baruque. Nesse caso, os acréscimos, então, passam a ser 15. Por que nós não temos esses escritos, esses acréscimos em nossas Bíblias? Em primeiro lugar, porque esses escritos são escritos judaicos e os judeus nunca deram aos mesmos o status ou a posição de escritura sagrada. Isto é, o Velho Testamento da nossa Bíblia é o mesmo da Bíblia hebraica ou judaica. Em segundo lugar, porque a maneira como esses livros foram feitos faz-nos perceber que eles não são escritos sagrados, e sim folclóricos. Em terceiro lugar, porque eles só foram acrescentados ao Antigo Testamento usado pela Igreja Católica Romana em abril de 1546, como uma das formas de se opor então à Reforma Protestante, sendo que antes dessa data há registros que foram vários os líderes católicos que nunca reconheceram esses livros como sagrados, entre os quais o próprio Jerônimo, São Jerônimo, que foi o tradutor da versão católica oficial, a Vulgata Latina. Ele dizia que esses livros eram para estímulos ou orientação e nunca para doutrinas. Há nesses livros acrescentados na Bíblia Católica apoio para ensinos católicos romanos com os quais não concordam os protestantes ou cristãos evangélicos? Existem alguns poucos trechos esses ensinos. O primeiro deles é o ensino de que esmolas e boas obras são meios de se limpar os pecados e de salvar a alma. Está escrito lá no livro de Tobias, capítulo 12, versos 8 e 9. Só que está escrito na própria Bíblia, usada pela Igreja Católica, assim como na nossa, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. 1 João 7.
O segundo desses ensinos é a oração pelos mortos. 1 Macabeus 12, 13, 43, 46, diz que é um bom costume se orar pelos mortos. Mas na Bíblia deles, na Bíblia católica, que também é a nossa, nós temos um trecho que nos fala da parábola do rico e Lázaro, onde Jesus diz claramente que as pessoas que vão para a eternidade já têm um determinado lugar, de lá não podem sair.